Eu vou falar um pouco sobre a regência trina provisória. Ela recebeu esse nome pois foi constituída de 3 senadores. Quando Dom Pedro I renunciou, na madrugada do dia 7 de abril de 1831, por não aguentar as pressões políticas da época, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tinha somente 5 anos de idade e não podia governar. Desta forma, os membros do Poder Legislativo indicaram 3 senadores: José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva para formar essa regência, que possuía um caráter liberal. Como Dom Pedro resolve permanecer no Brasil, gera guerras civis, pois o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, também reivindicava o trono. Então, Dom Pedro nomeia um ministério mais liberal, o Ministério dos Brasileiros, na tentativa de conciliar os problemas. Porém, no dia 5 de abril, por se recusar a reprimir manifestações populares, o novo ministério foi demitido, e uma das medidas da regência provisória foi restabelecer esse ministério. Os membros da regência também concederam anistia aos presos políticos, que consistia em declarar impuníveis delitos praticados até determinada data, por motivos políticos ou penais. Todas essas medidas foram tomadas para suavizar a agitação política da época. E essa regência trina provisória teve duração de 3 meses. A ascensão de Dom Pedro II ao trono, simbolizada a unidade e o poder centralizado, era o desejo de uma parte da elite, preocupada em manter a ordem e temerosa de novos conflitos. Um movimento chamado Regresso passou a ser articulado, culminado no golpe da maioridade. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que em 23 de julho de 1840, com 14 anos de idade, foi aclamado imperador do Brasil. O jovem imperador, celebrado no nascimento, teve sua infância definida por José Murilo de Carvalho como sendo a de um órfão. Perdeu a mãe quando tinha 1 ano, o pai deixara-o no Brasil com apenas 5 anos e meio. Restaram cartas de relação entre o jovem imperador e Pedro I, que expressavam muito carinho e saudades. Pedro II recebeu uma educação esmerada, disciplinada, pensada para a formação de um monarca humano, sábio, justo e honesto, constitucional, pacifista e tolerante, isto é, governante perfeito e dedicado integralmente às suas obrigações, acima das paixões políticas e dos interesses privados. Seu casamento com a princesa Teresa Cristina foi importante para o Império, mas uma decepção pessoal. Segundo o biógrafos, teve 4 filhos, contudo, os meninos morreram pequenos. As filhas dedicou tempo a uma esmerada educação, contrando tal tarefa de uma figalda baiana. Luísa Margarida, condesa de Barral, com quem compartilhou o exílio após a morte da imperatriz e cuja relação durou décadas, tendo ficado registradas em inúmeras cartas. Diferente do pai, sua vida privada não era motivo de escândalos. A aplicação nos estudos e o incentivo dado às ciências, às artes e à literatura fez o monarca ser conhecido por intelectuais como um erudito. O cientista Charles elogiou-o, dizendo que ele fez tanto pela ciência que todo sábio lhe deve o maior respeito. Participava das sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia de Medicina, da Escola Politécnica e dos exames no Colégio Pedro II. Na corte, aos sábados, o protocolo era deixado de lado e recebia de diplomatas e barões do café a viajantes e personagens populares como o Álvares Cândido da Fonseca Galvão ou Dom Obá II da África, figura conhecida da corte e frequente nas visitas ao Palácio Imperial na Quinta da Boa Vista. Foi um grande estadista, responsável e sério nas questões nacionais, contribuindo para a unidade do Brasil. Promoveu a modernização do Brasil, apoiando empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que trouxeram a industrialização e o progresso para o país. No entanto, não agradou a todos. Desde 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, enfrentou um grande desgaste político. A questão da abolição era pauta constante nos debates entre abolicionistas. O fim do tráfico e a abolição da escravidão nas Américas colocavam em xeque o sistema. O movimento republicano ganhava terreno, especialmente com as ideias positivistas, que combatiam a monarquia em nome do progresso. O imperador e a monarquia caíram em 15 de novembro.
O imperador, exilado em Paris, morreu aos 66 anos de pneumonia aguda no pulmão esquerdo. Em seu funeral, honras militares e um imenso cortejo de 2.000 pessoas acompanharam o corpo.